É planta grande que vocês querem para cultivar em vasos dentro ou fora de casa? Então nesse vídeo eu vou te falar da Dracena fita ou Pleumele fita. Vou falar qual é o jeito certo de cultivá-la e vou te mostrar o plantio que eu vou fazer num vaso bem grande. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal compartilho com você todo o meu conhecimento e minha experiência em como cultivar e decorar a casa utilizando as plantas. A Dracena fita ou Pleumele fita é a irmã da Pleumele variegata, que é uma planta muito conhecida em todo o Brasil. A diferença entre elas é que essa daqui tem as folhas compridas, bem alongadas, por isso o nome de Dracena fita. Ela tem um tom de verde bem escuro. Ela é uma planta tropical que aprecia o calor e a umidade. E ela é considerada uma planta de porte médio. Quando plantada no chão, com bastante espaço para se desenvolver, ela pode chegar até 5 metros de altura. Ela pode ser cultivada dentro ou fora de casa, plantada diretamente em canteiros ou em vasos. Se você mora numa região mais fria, procure preferencialmente um local que ela fique protegida dos ventos gelados do inverno e também da geada. A luminosidade ideal para cultivar a Dracena fita é a meia sombra, ou seja, recebendo algumas horinhas de sol fraco todos os dias. Mas ela também pode ser cultivada à sombra, recebendo apenas luminosidade abundante. E é esse o jeitinho que eu cultivo essa minha Dracena fita aqui na florestinha. Eu tenho a planta há mais de 2 anos e ela continua se desenvolvendo muito bem, recebendo apenas luminosidade abundante. O que pode acontecer no cultivo da Dracena fita em ambientes internos, recebendo apenas a luminosidade, é a planta ir se voltando para o lado que ela está recebendo a luminosidade. Então o que a gente pode fazer é girar o vaso de tempos em tempos para que a planta não fique muito torta, só direcionada para esse lado e acabe ficando com um formato mais ereto, mais bonito. Em relação às regas, a Dracena fita gosta que ela seja regada sempre que o solo estiver levemente seco. Então são consideradas regas regulares. Toque o solo sempre para sentir quando é hora de regar. Se estiver sequinho, não grudar terra na ponta dos dedos, a gente pode regar. E aí a gente rega em abundância, deixando a água sair pelos furos de drenagem do vaso. Nunca deixe água acumulada em pratinhos. E as pontinhas secas das folhas pode ser um sinalizador que o espaçamento entre uma rega e outra foi muito grande. Então temos que ficar atentos para não deixar o solo secar demasiadamente. Borrifar água nas folhas nos dias mais quentes também ajuda a evitar que ela fique com as pontinhas secas. Você pode adubar a sua Dracena fita com o bocache, que é um adubo orgânico, ou com o NPK 10-10-10, ou como essa opção que é o Forte Jardim. Eu trouxe aqui para mostrar para quem tem muitas plantas ou vasos grandes como esse, que existe a opção de comprar potes maiores, aí o rendimento acaba sendo melhor. Adube suas plantas sempre uma vez por mês, em horários que elas não estejam recebendo sol diretamente sobre ela. A dosagem é sempre a recomendada no rótulo fabricante, aplique o adubo sempre nas bordas do vaso, dê uma misturadinha no solo e regue sempre em seguida. A Dracena fita é considerada uma planta resistente ao ataque de pragas e doenças quando ela é cultivada em ambientes externos, recebendo um solzinho fraco e ambientes muito bem arejados. No cultivo dentro de casa, ela acaba ficando um pouco mais suscetível. E eu mesma já tive problemas com cochonilhas e pulgões. E para combater essa praga, eu uso sempre um inseticida à base de óleo de nim. A gente pode comprar ele pronto para uso, como essa opção aqui, mas para plantas muito grandes como essa, ou para quem tem muitas plantas em casa, eu sugiro comprar o óleo de nim concentrado. Vai diluir conforme a recomendação no rótulo do fabricante e o rendimento do produto é muito maior.
Agora, se o problema for causado por fungos, você esteja observando que a sua planta está com manchas nas folhas, aquela ferrugem, e você avaliar o cultivo como um todo e achar que for fungo, você pode aplicar um fungicida pronto para uso, como esse que eu tenho aqui, ou também preparar aquela calda de água oxigenada que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários para você assistir depois. Lembrando que todas as caldas, fungicida ou inseticida, devem ser aplicadas somente em períodos que a planta não esteja recebendo sol sobre ela. E devemos repetir a aplicação quantas vezes forem necessárias até combatermos o problema 100%. E antes de eu te falar sobre o substrato ideal e te mostrar o passo a passo do plantio, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. O substrato para plantar a Dracena fita, ele precisa ser bem soltinho, com uma boa drenagem. E nós precisamos, principalmente no plantio de vasos muito grandes, misturar algum material à terra vegetal para dar essa condição, para que ele fique soltinho e com uma boa drenagem, mas também para que esse vaso não fique muito pesado somente com terra. Com o cultivo ao longo do tempo, a terra vai ficando compactada, ela não vai drenando a água suficientemente e a planta não consegue se desenvolver. Então, eu costumo misturar na terra vegetal de plantio esse substrato específico para orquídeas epífitas. A gente já compra ele desse jeitinho aqui. Ele é composto por casquinhas de árvore, carvão e um pouco de musgo esfagno. Então, misturando na terra vegetal, ele vai deixar essa terra mais soltinha e a gente também acaba tendo um maior rendimento. O vaso não vai ficar muito pesado, vai usar menos terra nesse plantio e ele vai ficar do jeitinho que a planta gosta. E lembrando que existem muitas dracenas fitas que são produzidas por produtores menos especializados e que não se preocupam tanto com essa condição do substrato e plantam a dracena apenas naqueles torrões de barro vermelho. É muito comum isso acontecer. Essa minha aqui, inclusive, quando eu comprei há 2 anos atrás, ela veio nesse torrão de barro. Então a gente vai molhando, vai soltando esse torrão e faz o plantio nesse substrato que eu expliquei, que tem a terra vegetal, mas outros materiais que permitam que ele fique levinho, soltinho e com uma boa drenagem. Como o meu vaso é muito grande, eu vou misturar esses materiais diretamente dentro do vaso, mas você vai acompanhar o passo a passo comigo. Vou deixar a minha terra vegetal e esse substrato de orquídea separadinho, porque antes eu vou fazer as camadas de drenagem para fazer o plantio. E isso é muito importante também, porque o vaso é grande, para que ele não fique muito pesado, eu tenho que caprichar nessa primeira camada utilizando materiais leves. E eu vou utilizar o isopor. Basta quebrar em pedaços grandes e irregulares e colocar no fundo do vaso, cerca de 1/3 do tamanho do vaso. E depois dele, um tecido para separar os materiais, que pode ser a manta de drenagem que a gente compra em materiais de construção ou floriculturas, ou como eu estou fazendo, aproveitando aqui um pedaço de juta. Aí sim eu coloco uma porção generosa dessa terra já misturadinha com as casquinhas, com o carvão, para preparar o berço de plantio. Vou retirar a planta do vaso, posicioná-la bem no centro do vaso e vou verificar a altura, se ela está correta. Se ficou muito baixa, coloca mais substrato para elevar, para que ela fique bem certinha depois quando a gente for finalizar. E depois disso, completa com mais substrato até preencher todo o espaço e a planta ficar bem firminha. E depois do plantio, a gente sempre faz uma rega em abundância. Mas vamos lá acompanhar todo o plantio comigo.
Prontinho, minha dracena fita já está plantada. Achei que ficou linda, com uma boa proporção para o tamanho da planta com o tamanho do vaso. Eu utilizei um pouco mais de 1/3 de isopor no fundo do vaso, acabei erguendo um pouco mais e vocês observaram que mesmo com um vaso tão grande, eu não utilizei tanto substrato. Foi mais ou menos 1,5 sacos de terra vegetal, ali mais ou menos 30 litros e 10 litros aproximadamente desse substrato de orquídeas epífitas. E já deu para fazer esse preenchimento com substrato suficiente para a planta se desenvolver. No final, eu coloquei casquinhas de árvore para fazer a cobertura do vaso. Fica bonito, ajuda a conservar um pouco da umidade do solo e para quem tem gatinhos assim como eu, evita que eles venham cavocar ali na terra para usar o vaso como seu banheiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!